Olá pessoal, então agora nós, após a configuração das interfaces, então nessa videoaula eu vou apresentar para vocês sobre a configuração de um controlador de domínio. Então, controlador de domínio, basicamente, em uma infraestrutura de redes, nós temos uma máquina, um servidor, que ele faz controle de usuários que podem logar, autenticar na rede e também faz o controle de máquinas, né? Definindo assim regras diante da política da empresa, determinando o que cada usuário poderá fazer ou não e também recursos, né? E relacionados não só a acesso, mas também a segurança. Então, basicamente, nós vamos configurar aqui o Windows Server como controlador de domínio. Então, eu vou aqui digitar comando dcpromo, que é justamente o comando para promover, né? Estou fazendo assim a promoção dessa máquina como controlador de domínio, certo? Então vamos ativar aqui também o assistente. Eu vou avançar. Então neste caso aqui, caso eu fosse ingressar o meu domínio em um domínio já existente, né, em um grupo de domínios, para que houvesse assim uma relação de confiança, eu iria marcar essa opção floresta. Mas no meu caso aqui ele está criando do zero, né? Então é o primeiro. Então eu vou marcar criar um novo domínio em uma nova floresta. Marca avançar. Então no nome fqdn, então é o nome, né, do domínio, o nome totalmente qualificado. Então eu vou colocar aqui simplesmente para colocar o nome do domínio de aula.com. Então eu mando avançar, ele vai verificar se já existe esse nome de domínio dentro das conexões dele, né? Ele faz uma verificação. Essa verificação é uma verificação DNS, uma verificação de nome. Agora ele vai verificar com NetBIOS, que é um protocolo de resolução de nomes que é utilizado pelo próprio sistema. Então, ele não detectou nenhum conflito e ele traz aqui o próximo passo, né? Então, nível funcional da floresta. Será que eu vou trabalhar com Windows 2003, 2000, 2008 ou R2, né? Então, eu vou colocar o R2 e lembrando dependendo do nível funcional que você escolhe, vai interferir na questão dos recursos que você poderá utilizar ou não e também nas máquinas que poderão ser implementadas as suas regras, suas políticas. Marca lá 2008 R2 e clique em avançar. Então agora ele vai verificar a configuração DNS. Aí, nesse processo ele verifica se nós temos um DNS configurado na rede, né? Quem é esse camarada, essa máquina que responde, quais são os serviços que ele está executando. Então está demorando, né?
Muito bem, então aqui ele pode fazer o exame, ele detectou que nós não temos até o momento o serviço de DNS instalado, por isso que ele traz aqui como opção a ser instalado. Então mantemos ele marcado, né? E clicamos em continuar. Então ele vem, como eu tenho aqui uma das interfaces setada como IP dinâmico, ele vem trazendo a informação, né, de que ele possui endereço IP atribuídos dinamicamente. Então ele pergunta se eu desejo continuar sem atribuir endereço IP estático. Eu vou dizer que sim, que tem uma das interfaces que tem o IP que eu preciso. Aí ele vem sobre delegação, tal, então marco sim. Então aqui são as pastas interessantes quando você precisa fazer backup, porque todas as configurações do Active Directory, a questão dos usuários, tudo que tem no diretório, são essas pastas aqui, NTDS e sysvol, são as pastas que nós precisamos fazer backup, caso precisamos assim recuperar posteriormente. Clicamos em avançar, então ele pede aqui uma senha para recuperação do AD, né, do Active Directory. Então, caso haja necessidade, ou se você posteriormente for desinstalar, tem que colocar esta senha. Então, por fins didáticos, vou manter a mesma senha. Então, clique em avançar. Então, vem um resumo, né, do que foi configurado. Então, avançar. E ele vai fazer agora a criação, né, de todos os recursos do Active Directory. Agora ele está configurando o serviço de DNS na máquina. Então, lembrando que o serviço de DNS, toda vez que eu precisar pingar em uma máquina, fazendo um teste de ping, por exemplo, se eu tenho o IP da máquina, eu vou conseguir pingar normalmente. Só que isso é na camada de rede, né? Então, a comunicação na camada de aplicação, se você quiser pingar no nome, o protocolo que vai fazer essa resolução de nome para IP ou de IP para o nome é justamente o protocolo DNS. Então aqui ele concluiu, agora eu vou clicar em concluir, aí ele vai mencionar que eu preciso reinicializar e eu vou reinicializar a máquina para poder carregar o sistema. Muito bem, então aqui já veio a tela de logon. Nós podemos observar que agora, para fazer o login do Windows Server, ele está aqui, aula/administrador. Então, aula é o domínio que eu criei. O barra aqui, administrador é o meu usuário. Ou seja, neste caso, eu estou logando no domínio. Então, digito a senha do usuário administrador. Então ele vai aplicar as configurações, vai preparar o perfil deste usuário. Então aí eu já tenho o Windows Server, né? Então está ajustado aqui o fuso horário. Então quando eu observo aqui nas funções, eu já tenho aqui o Active Directory e também o serviço de DNS configurado, certo? Eu posso verificar também quando eu venho iniciar ferramentas administrativas. Aqui eu tenho usuários e computadores do Active Directory. Então, abrindo esta opção, eu vou ter aqui o domínio criado. Então, neste domínio criado, eu tenho aqui os computadores,
No momento não tem nada, por quê? Porque eu não ingressei nenhuma máquina no domínio ainda. E aqui eu tenho os usuários do domínio. Então são os usuários padrões, alguns são utilizados pelo sistema, a exemplo do DNS admins, né? DNS update proxy e tudo mais. Então tem o administrador do domínio, tem o usuário convidado, né? Então, muito bem. Então, o domínio está pronto e está no ar. No próximo vídeo, eu vou explicar como ingressar uma máquina no domínio de modo que ela passe a aparecer aqui.